Vamos convidar a nossa palestrante da noite, Nelly. Nossa, que salão cheio. Boa noite a todos. Faz de conta que vocês não me viram. Como a gente tinha comentado, a palestra seria realmente uma palestra ligada a crianças. Só que dessa vez é uma história real, é uma história verídica. Inclusive, ela é contada por uma mocinha, né? Só que nos tempos antigos. Essa mocinha hoje já está uma senhorinha, né? Uma vovó. E, na verdade, por ser uma história verídica, ela também é uma história bem emocionante. Chama-se O Avião de Zico. E é uma história sobre o Natal. Ela nos conta, essa mocinha, hoje, uma senhorinha, que ela se lembra como se fosse hoje, quando ela conheceu o Zico. Foi assim, ela estava na casa dela e a mãe tinha contratado uma lavadeira para pegar a roupa e lavar e engomar e passar a roupa da casa. E na casa dessa mocinha que conta a história, o Zico chegou lá com a mãe e a mãe conversando, a mãe do Zico era a Dona Dite, conversando com a mãe dessa mocinha da história. Ela percebeu, essa moça percebeu que o menino era muito envergonhado, era um menininho pequenininho, mas muito envergonhado, de olhos expressivos, mas cílios bem compridos, mas ele olhava com os olhos meio semicerrados, assim, com vergonha mesmo, das pessoas que ele não conhecia, da casa que era diferente para ele. E essa moça prestou atenção naquela criança e percebeu aquela criança muito escondida atrás da mãe e chamou bastante a atenção dela, essa criança. Essa mãe foi contratada, a Dona Dite, para lavar a roupa, para passar a roupa. E o menino praticamente passou desapercebido por todos da casa, a não ser pela menina que conta a história. Aí aconteceu que eles contrataram essa senhora para vir todas as segundas e sextas-feiras na casa para pegar a roupa e depois trazer a roupa limpa, passada e engomada. E o menino sempre acompanhava. Essa mocinha foi um dia, na próxima vez que ele fez a visita, o chamou e perguntou para ele: como é o seu nome? Ele disse: Zico, mas bem baixinho. Ela falou: mas Zico não é um nome, é um apelido. Eu quero saber o seu nome verdadeiro. Ele falou: Francisco. Francisco, quantos anos você tem? Ele disse: 6. Aí ela percebeu a mãozinha lisa e brilhosa do menino, observou a sua roupinha, a calça surrada, a camisa xadrez, vermelha, preta, e observou bem o jeitinho do menino e se encantou com ele, desde a primeira vez. E procurou conversar com ele, mas ele pouco respondeu, pouco deu atenção, por ser muito envergonhado. E aí, numa outra oportunidade em que a mãe, a Dona Tide,
menino novamente chegou à casa e ele gostava muito de ajudar a mãe, e ele trazia nos bracinhos a roupa engomada, porque era uma trouxa menor e dava para ele carregar. E ele trazia aquela roupa como se fosse um troféu, assim, bem feliz de estar ajudando a mãe. E, novamente, a mocinha da história, que conta a história, chamou o menino para perto, e ela estava mexendo numa vitrola antiga, daquelas de manivela, que eu acho que muita gente não conhece, também não chegou, não sei como é que é. Sei que é uma vitrola antiga de manivela. E essa vitrola estava quebrada e essa menina estava tentando consertar. E o menino chegou justamente nessa hora, e ele já tinha, como ela já tinha perguntado para ele o nome e tudo mais, tentando fazer amizade, ele conseguiu se achegar e observar o que ela estava fazendo e perguntou: o que você está fazendo? Aí ela disse: eu estou tentando arrumar essa vitrola aqui que não quer funcionar, para tocar um disco aqui para nós, mas ela não quer saber de funcionar. E aí ela começou a conversar mais com ele e se identificar mais com ele, e conversa, ele contou algumas coisas, e algumas coisas ele se reservou e se fechou, não respondia. Aconteceu uma outra visita, trazendo novamente a roupa para casa, e dessa vez foi ele que viu a menina na varanda da casa grande e foi ao encontro dela. E ela estava estudando álgebra e resolvendo um teorema, e não estava muito para prestar atenção no garoto. E o garoto veio e novamente perguntou para ela: o que é isso que você está fazendo, escrevendo? Aí ela disse: eu estou estudando para a prova, eu tenho exame agora no final do ano e eu estou precisando dessa nota, então eu estou estudando e é uma matéria difícil, eu estou estudando muito. E aí ela pegou e falou assim: porque eu quero ser professora. E aí ela virou para ele e falou: e você, Zico, você quer ser o quê quando você crescer? Aí ele virou e foi assim, bem no pé do ouvido dela, e falou assim: eu quero ser guiador de avião. Guiador de avião, Zico? Aviador, né, Zico? Aviador você quer ser? Aí ele fez com a cabecinha na afirmativa. Aí ela foi e conversou mais, e ele contou algumas travessuras que ele fez durante a semana, e contou para ela que gostava muito de avião. E aí ela perguntou: mas por quê? Ele falou: porque eu moro vizinho de um aeroclube, onde está assim de moços ali aprendendo a guiar avião. E eu acho lindo, e eu gosto muito de avião. E aí a dona Tide se aproximou e contou para ela que o menino tinha pedido ao Papai Noel um avião, mas um avião de corda, e que a hélice virava. E que ele tinha ficado encantado com esse avião porque ele tinha visto na casa do seu Souza. E o seu Souza era um patrão dela também, em que ela lavava e passava roupa para essa família. E o menino do seu Souza, que era o Luizinho, tinha esse tal avião que girava a hélice. E ele estava encantado e achando que o Papai Noel ia trazer para ele. Só que a dona Tide falou: imagine que o Papai Noel vai trazer, isso custa 3 mil réis. Não sei quanto é isso, mas tudo bem. 3 mil réis, o que representa no hoje? Mas 3 mil réis era muito dinheiro. E aí, a dona Tide contando isso, a menina ficou atenta, e assim que eles saíram, ela já bolou um plano de fazer uma campanha e conseguir esse dinheiro. Aí ela foi atrás da família, atrás dos avós, atrás dos tios, atrás dos primos, atrás até da empregada da casa, Dona Rosa, que contribuiu também com uma quantia.
E para fechar, ela colocou a sua mesada junto ali e conseguiu o dinheiro. E comprou o avião. E ficou feliz porque ia conseguir realizar o sonho do seu amiguinho. E ela realmente foi até a casa dele e não sabia nem onde ele morava e tal. Quando ela chegou na casa, ela observou que a casa era uma casa bem simples, cor-de-rosa, bem pálida, assim, bem gasta, mas ela percebeu também que era uma casa que à frente tinha a porta e a janela, uma casa pequena. E ela, ao entrar na casa para entregar o presente, ela levou meio escondido esse presente. E era manhã do dia 24 de dezembro. E ela levou meio escondidinho porque ela não queria que ele visse. Ela queria entregar para a mãe entregar para ele no dia 25. Para não entregar, não, para a mãe colocar como presente do Papai Noel. E aí o que acontece? Quando ela chegou lá, ela percebeu que o menino não estava. Aí ela perguntou para a mãe, para a dona Tídia, a dona Tídia falou, não, sabe, é que ele foi fazer um favor, porque você sabe como ele é, né? Ele me ajuda aqui em casa, ele me ajuda a levar as roupas, ele me ajuda a olhar as panelas, eu coloco panelas com a comida no fogo, ele me ajuda a olhar as panelas para não queimar a comida, para que eu possa lavar as roupas, porque eu lavo roupa direto. Então, ele é realmente um menino muito educado, muito querido. E ele foi fazer um favor para uns rapazes ali do aeroclube, que vão se formar assim, e fizeram bastante amizade com ele. E pediu para ele comprar um lanche. E ele foi fazer esse favor para o rapaz. E aí, quando ela estava saindo, o menino estava chegando. Mas ela já tinha entregue o presente, ela ficou sossegada. Ela só conversou com ele, ele falou, pois é, eu trouxe esse lanche e o rapaz vai se formar em aviador, ele vai saber pilotar avião, e ele me ofereceu um presente, que é eu passear no teco-teco, né, que é o meu sonho, Então, ele realmente estava feliz. E aí eles conversaram mais um monte de coisas, e ele falava muito atropelado, assim, de tanta felicidade. Ele falava rápido e ela quase não conseguia entender muito bem as conversas dele. Inclusive, ele falava também a linguagem do tati-de-tati, né? Aquela linguagem infantil. E aí, resultado, ela saiu feliz, pelo menos, assim, dentro dela, cumpriu o dever dela de fazer a felicidade de uma criança. Foi para a casa dela e tal. No dia seguinte, de manhã, ela, ao pegar o jornal, ela viu bem assim na capa do jornal mesmo, aquela notícia: avião, teco-teco, caiu. E aí ela vai ler, né? Porque ela, ligada a avião também, por causa do garoto, ela ligada nisso, ela foi e leu a notícia. Ontem, dia 24, às 16 horas, um avião partindo ali do aeroclube, junto com o instrutor e um aluno, ao sair do avião, ele se desgovernou e ele deu uma balançada, quase bateu em umas casas em frente ao aeroclube e realmente houve uma morte. A morte foi de um garotinho de 6 anos de idade que morava em frente ao aeroclube, numa casa cor-de-rosa, de porta e janelas na frente. O garotinho contava 6 anos de idade. E o sonho desse garotinho era passear de avião. E ele foi a única vítima, sendo que o aluno e o instrutor estão são e salvos. Ela realmente
ele não chegou a receber o presente. Ele poderá ter visto esse presente no outro lado da vida, na outra dimensão. Porque o sonho ele realizou de viajar. E o outro pedido que ele tinha feito, ele não conseguiu nem sequer brincar. Porque no dia 25 mesmo, que era o dia que ele ia receber, ele já estava do outro lado da vida. Quer dizer, nós sabemos que essas coisas acontecem. Nós sabemos, né? Que quantas pessoas, quando estão para realizar um sonho, de repente se veem podados naquilo que elas mais desejavam e partem sem que se consuma, que aconteça realmente aquele sonho, né? Que as pessoas sonharam, que as famílias sonharam. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Realmente, o Natal é realmente uma hora mágica e principalmente fica inesquecível, né? A história desse menino foi contada há pouco tempo. Quer dizer, ficou marcado no pensamento dessa menina. Ela cresceu e tudo mais, se tornou uma senhorinha e escreveu a história. A história do gurizinho que ela conheceu quando era uma guria também, adolescente, e que marcou a vida dela para sempre. Pois foi o momento em que ela abriu o coração dela para fazer algo assim maravilhoso para uma criança e não conseguiu que aquela criança usufruísse do brinquedo que ele tanto queria. Então, são coisas de Deus, são coisas que nós todos precisamos muito trabalhar no sentido da aceitação, né? E aceitação das coisas que a gente não pode mudar. São coisas que acontecem, que já estão marcadas no nosso programa encarnatório. Esse menino, com certeza, tinha marcado lá que ele iria realmente partir através de um acidente de um avião. Quem sabe foi um piloto de caça, né? Quem sabe foi, assim, no passado, alguém que de repente precisava passar por esta prova, por esta, né, morte, no sentido de resgatar o passado. A gente sabe que nada acontece que não seja do nosso merecimento, do nosso resgate, né, nessa vida. Nós sabemos disso. Nada acontece, nada é injusto. Pode ser até triste a história, mas ela não é injusta. Com certeza, ele do outro lado estava muito feliz por ver que tinha no quarto dele aquele avião que ele tanto queria, e quiçá ele também chegou naquele quarto dele, mesmo, né, em espírito, e observou o presente ali na cama, o presente que ele iria brincar. Então, quantos e quantos de nós temos em famílias ou em conhecidos e amigos histórias assim para contar a respeito da época do Natal? Então, sabemos que nada acontece sem a vontade de Deus se manifeste, né? Sabemos disso, que tudo que nós vemos acontecendo está dentro dos planos da criação de Deus. Todos nós temos que trabalhar muito no sentido da aceitação. E nós sabemos assim que nada que vem para nós vem para nos castigar. Nada vem para castigar, nada vem para castigo, nada vem para que nós soframos, não. Na verdade, todos nós combinamos antes de vir, as provas que deveríamos passar. Então, cada um de nós temos que trazer dentro de nós essa aceitação das coisas tristes que haverão de acontecer na nossa família ou com pessoas conhecidas, principalmente pela época do Natal, que é uma época que marca muito e nos dá essa certeza de que nós não estamos sozinhos, porque mesmo que as coisas possam acontecer assim, de uma morte, de uma perda, nós sabemos que há da espiritualidade maior
todo um acolhimento a nosso favor. Sempre há aquele envolvimento de um mentor individual, dos mentores da casa, a favor das pessoas que têm perdas, principalmente perdas de crianças, que muitas vezes chocam as pessoas, porque se as pessoas se colocarem como uma vida só, elas não vão entender a morte de uma criança, não vão entender, porque vão pensar, mas o que ela fez? Por que ela tinha que passar por isso? Por quê? Ela mal estava começando a entender o que ela estava fazendo aqui no planeta e de repente ela é podada, tirada. Nós não sabemos o que nós estamos falando quando nós reagimos assim. Nós temos sempre que entender que existem pessoas que encarnam para provas pequenas, bem pequenas, ainda na infância, porque é a hora que o espírito sente menos a dor, ele sente menos, tanto quando ele é bem jovenzinho, como quando ele é bem senhorzinho, senhorinha, bem idosinha, eles sentem menos o desprendimento através da morte física. Porque quando um menininho, por exemplo, que nem o Zico, parte com 6 anos de idade, ele ainda não estava totalmente encarnado. A encarnação se faz nos 7 anos de idade, aos 7 anos de idade. Aí a gente pode falar, agora ele está encarnado totalmente. Até essa idade ele está com um pezinho lá e um pezinho aqui. Então o transpasse dele para o outro lado do mundo, para o outro lado da matéria, é de uma forma muito natural. Ele mal percebe. Normalmente ele é levado no colo por algum avô, avó, algum familiar que partiu já bem antes dele e que vem buscá-lo. Então, antes que aconteça o acidente realmente que venha a feri-lo, ele já é desdobrado e retirado. Então ele não sente essa passagem. É realmente o melhor momento de se morrer, vamos dizer assim. Ou bem jovenzinho ou bem idosinho, né? Porque quando a gente está entre essas duas faixas, a gente fica bem apavorado com a morte, né? Por isso que a gente sempre fala, né? As provas mais difíceis são as provas da riqueza, aquela riqueza total ou a pobreza total, muito difícil, os dois extremos. Mas em compensação, a morte, assim, bem no início da vida ou bem no final da vida, são transpasses para o outro lado da matéria de uma forma muito suave, não chega a doer. Porque os cordãozinhos, tanto do senhorzinho, da senhorinha, estão bem fininhos, e tanto da criancinha também, o cordão é bem fininho, bem maleável, não causa nenhuma dor. Então, nós que estamos assim no meio, devemos sempre entender e aceitar, porque a morte de uma criança em tenra idade, a prova é para os pais, não para aquela criança, porque ela não sente. A prova sempre será para os pais, para valorizar a família, valorizar os filhos. Muitas vezes, na perda dos filhos em tenra idade, o pai e a mãe começam a valorizar a criança em si. Muitos pais que perdem crianças bem pequenininhas e, de repente, por um acidente qualquer, se voltam para a parte espiritual, se voltam para fazer algum trabalho no sentido do voluntariado com crianças, buscando, de repente, orfanatos, creches, buscando desenvolver aquele coração no sentido das crianças. Então, aquela criança partiu, mas deixou os pais acordados.
deixou a família acordada, no sentido de se voltar para o próximo, se voltar para o voluntariado, aquela coisa de estar no mundo e se situar no mundo como um ser que está num dever, cumprindo um dever. Quando a mãe e o pai perdem essa criança e se dedicam a alguma causa nobre, a dor fica menor. A dor fica menor. Essa criança veio para acordar os pais quando ela parte. Então é uma coisa boa o que acontece. Não é uma coisa ruim. Embora nós que nos situamos no planeta, na matéria, a gente seja apegado à matéria. Mas aquela criança não morreu de verdade. Ela está lá, inteira, viva. E aí é só para aqueles pais acordarem e entenderem a vida espiritual. Que a nossa vida aqui é tudo que a gente vive aqui é impermanente. Tudo. Não existe na nossa vida de hoje alguma coisa que seja permanente. Seja para toda a vida. Não existe isso. Tudo é impermanente. Nós temos que entender isso. Então, é um trabalho íntimo. É um trabalho assim de reforma íntima mesmo. De busca de saber que nós todos estamos provisoriamente aqui na carne. E nós viemos para quê? Para aprender. Principalmente, aprender o desapego. E o desapego é uma coisa muito difícil de se aprender. É uma coisa muito difícil de realmente se interiorizar. O desapego de tudo. Porque a gente não pode ter apego na terra a nada. Porque tudo vai ficar por aqui. Não adianta a gente pegar e falar, não, isso aqui é meu. A gente tem mania de falar, né? É o meu, é a minha, é meu, é minha. Nada, na verdade, é nosso. Tudo é emprestado. Tudo que está aqui, para nós, é emprestado. A gente precisa trabalhar urgentemente o desapego para não sofrer muito quando a gente tiver que partir. Porque isso é uma coisa real na nossa vida. A nossa partida já está programada. E nós assinamos embaixo. Tem mais essa. Nós assinamos. Quando nós fizemos a nossa programação, nós assinamos dia tal, mês tal, ano tal. Dessa forma. Nós lá dentro de nós sabemos. Mas só que ainda bem que Deus faz a gente esquecer. Porque se Ele fizesse a gente saber, a gente morria antes. No duro. Não ficávamos aqui de jeito nenhum. Ficar aguardando, olha, está faltando 5 minutos. Quem é que aguenta essa expectativa toda? Não dá, na verdade é assim. Por isso que a gente sabe, mas esquece. E é uma bênção o esquecimento que Deus propicia para todos nós. Então, para nós, hoje, a mensagem é realmente essa. A gente sempre se ligar e tentar aceitar as coisas que a gente não pode mudar, que não depende da gente. Aceitar e praticar o desapego. Difícil de praticar, mas que nós temos que aprender. Não tem como não aprender. Porque se a gente não aprender no amor, a gente aprende na dor. Não tem como a gente aprender de outra forma. E eu, né, no meu dever de hoje, já vejo ali o horário em cima e gostaria muito fazemos a música depois? Do passo? Depois. Final. Hã? Depois do passo. Tá. Então eu quero muito agradecer, né, a todos vocês por essa casa estar tão cheia assim no último dia, porque assim eu tive para quem falar. Desejar a todos vocês um Feliz Natal, lembrando vocês sempre daquele prato, né? Um prato cheio de alimentos gostosos para oferecer para alguém lá na rua. E também desejar a vocês um ano assim de 2014 que seja maravilhoso em todos os aspectos, principalmente no aspecto do acordamento espiritual, que é a grande bênção de cada um que está encarnado neste planeta, que é a escola. Muito obrigada e até uma próxima vez, né, em que a gente estará junto. Muito obrigada.